Em abril de 1992, um menino de 6 anos saiu de casa numa cidade de praia no Paraná e nunca mais voltou. 5 dias depois, um corpo foi encontrado num matagal. O que veio a seguir se tornou um dos casos mais assustadores da história do Brasil. Acusações de magia negra, a família do prefeito no banco dos réus, confissões gravadas em fitas cassete e uma pergunta que atravessou 3 décadas sem resposta. Em março de 2026, há poucos meses, o Supremo Tribunal Federal encerrou oficialmente esse processo, e a conclusão é perturbadora. Depois de 34 anos, 7 acusados e alguns dos julgamentos mais longos da história do país, ninguém foi responsabilizado. O caso Evandro terminou, mas o mistério não. Neste arquivo, você vai conhecer a história completa, o desaparecimento, a caçada aos culpados, as fitas que mudaram tudo e as 3 perguntas que seguem abertas até hoje. Se você gosta de casos reais brasileiros contados com pesquisa e fontes, se inscreve no canal. Toda semana um arquivo novo é aberto. Guaratuba, litoral do Paraná, começo dos anos 90. Fora da temporada de verão, era uma cidade pequena, pacata, onde todo mundo se conhecia pelo nome. O tipo de lugar onde as crianças iam sozinhas para a escola e onde a maior notícia do ano costumava ser a festa do Divino. Mas naquele outono de 1992, Guaratuba já vivia um clima estranho. Meses antes, em fevereiro, um outro menino da cidade, Leandro Bossi, de 7 anos, tinha desaparecido sem deixar rastros. As buscas não encontraram nada. Guarde esse nome, Leandro Bossi. Ele vai voltar nessa história. Foi nesse cenário que, na tarde de 6 de abril de 1992, uma segunda-feira, Evandro Ramos Caetano, de 6 anos, saiu para voltar da escola. E não chegou em casa. A família percorreu as ruas, vizinhos se juntaram. A polícia foi acionada ainda naquela noite. Numa cidade pequena, um desaparecimento não é só uma ocorrência, é um terremoto. E com o sumiço de Leandro ainda fresco na memória, uma pergunta começou a circular de boca em boca. Estaria acontecendo de novo? Durante 5 dias, Guaratuba procurou Evandro. 5 dias de buscas em matagais, praias e estradas. E no dia 11 de abril, a busca terminou da pior forma possível. Um corpo foi encontrado num matagal na região. Um corpo pequeno, com sinais de extrema violência. Detalhes que, por respeito, não vamos descrever aqui. O laudo da época apontou mutilações que não pareciam obra de um crime comum. E foi exatamente esse detalhe que fez a investigação tomar o rumo mais explosivo possível. Porque quando os peritos olharam para aquele cenário, alguém pronunciou pela primeira vez a palavra que iria contaminar o caso inteiro: ritual. Mas o que a polícia fez com essa teoria nos dias seguintes é onde essa história deixa de ser uma tragédia e vira um pesadelo jurídico. A pressão sobre a polícia era gigantesca. 2 crianças desaparecidas em 3 meses, um corpo encontrado, uma cidade em pânico e a imprensa do estado inteiro acampada em Guaratuba. A investigação precisava de respostas e precisava delas rápido. A teoria do ritual de magia negra ganhou força e, a partir dela, a polícia chegou a uma lista de suspeitos que deixou o Paraná em choque. 7 pessoas foram acusadas, entre elas, um pai de santo e frequentadores de um terreiro da região. Mas os 2 nomes que transformaram o caso em manchete nacional foram outros: Celina Abade e Beatriz Abade, a esposa e a filha do então prefeito de Guaratuba, Aldo Abade. Pensa no tamanho disso. A primeira-dama e a filha do prefeito, acusadas de participar do assassinato ritual de uma criança de 6 anos. Não existia história maior no Brasil naquele momento. E a acusação tinha, aos olhos do público, uma prova devastadora: confissões. Parte dos acusados confessou o crime durante o inquérito policial, com detalhes. As confissões foram gravadas em fitas cassete. Os jornais publicaram. A opinião pública condenou na hora. Para Guaratuba, o caso estava resolvido. Os culpados existiam, tinham nome e tinham confessado. Só que havia um problema enorme. Assim que os acusados foram levados à justiça, um a um,
Eles voltaram atrás, negaram tudo e contaram uma versão muito diferente do que tinha acontecido naquelas salas de interrogatório. Eles disseram que confessaram porque foram torturados. Choques, ameaças, sessões de violência até que repetissem a história que a polícia queria ouvir. Segundo a defesa, aquelas confissões gravadas não eram provas de um crime. Eram provas de outro crime cometido por quem deveria investigar. A acusação negou, a polícia negou e o caso seguiu para a justiça carregando essa contradição no centro. As fitas eram a prova da culpa ou a prova da armação. Em 1998, 6 anos depois do crime, veio o primeiro grande julgamento e ele entrou para a história da justiça brasileira. 34 dias de júri, um dos mais longos que o país já viu. Testemunhas, peritos, laudos contestados, brigas entre promotoria e defesa. E quando parecia que o caso finalmente teria um fim, ele foi anulado. E recomeçou. E foi anulado de novo. O caso Evandro virou uma guerra jurídica que atravessaria décadas. Em 2004, 3 acusados foram condenados. Em 2011, 19 anos depois do crime, Beatriz Abad foi condenada a 21 anos de prisão. Anos depois, recebeu indulto. Para muita gente, a justiça tinha sido feita, ainda que devagar. Mas aí, um professor universitário de Curitiba resolveu ouvir as fitas. Todas as fitas. Ivan Mizanzuki não era policial nem advogado. Era professor e pesquisador, criador de um podcast chamado Projeto Humanos. A partir de 2018, ele teve acesso a milhares de páginas do processo e ao material de áudio que estava nos autos havia décadas. E foi aí que ele percebeu uma coisa que mudaria o destino do caso. As fitas das confissões, quando apresentadas nos julgamentos, tinham sido usadas de forma editada. Havia trechos que os jurados nunca ouviram. E nesses trechos, segundo o que foi revelado no podcast e depois reconhecido pela justiça, estavam registros que indicavam exatamente o que os acusados diziam desde 1992. Que as confissões foram arrancadas sob tortura. Pensa no peso disso. A prova central do caso, aquilo que condenou pessoas, destruiu reputações e sustentou a versão oficial por 30 anos, estava contaminada. E a evidência disso não estava escondida num porão. Estava dentro do próprio processo, esperando alguém ter a paciência de ouvir tudo. O podcast virou fenômeno nacional, virou série documental, e a pressão pública fez o que décadas de recursos não tinham conseguido. Reabriu a discussão do caso por completo. Em 2022, aconteceu algo raríssimo no Brasil. O governo do Paraná pediu desculpas públicas aos acusados pelas torturas sofridas durante a investigação. E em 2023, o Superior Tribunal de Justiça tomou a decisão histórica. Anulou as condenações. O entendimento dos ministros foi direto. Réus torturados, confissões sem valor legal. No fim de 2023, a Justiça do Paraná absolveu os condenados restantes. Restava só a última instância. E ela veio agora, em 31 de março de 2026. O Supremo Tribunal Federal declarou o trânsito em julgado e manteve as absolvições, sem possibilidade de recurso. Depois de 34 anos, o caso Evandro estava oficialmente encerrado. Encerrado, mas não resolvido. Porque se as 7 pessoas acusadas são inocentes e a justiça brasileira agora diz, em definitivo, que a condenação delas não se sustenta. Então, quem matou Evandro? 34 anos depois, o caso Evandro deixa 3 perguntas abertas. E é aqui que esse arquivo fica realmente perturbador. Pergunta 1. Quem matou Evandro? Com as absolvições definitivas, o crime volta à estaca zero, sem autor identificado. E como o caso prescreveu ao longo dessas décadas, mesmo que uma nova pista aparecesse amanhã, dificilmente alguém seria punido. É o pior dos cenários. Uma criança morta e um crime que legalmente já não pode mais ter culpado. Pergunta 2. A investigação destruiu a verdade? Quando uma investigação começa com uma teoria pronta, o ritual e usa tortura para confirmá-la, todas as outras linhas morrem no primeiro dia. Quem nunca foi investigado porque a polícia já tinha seus culpados em 1992? Essa resposta se perdeu no tempo. A tortura não condenou só 7 inocentes.
ela pode ter garantido a impunidade do verdadeiro culpado. Pergunta 3. O que aconteceu com Leandro Bossi? Lembra do primeiro menino que desapareceu meses antes de Evandro? Durante anos, o caso dele ficou na sombra do caso Evandro. Uma ossada infantil chegou a ser encontrada perto do local em 1993 e só em 2022, quase 30 anos depois, exames de DNA confirmaram que era dele. 2 crianças, a mesma cidade, o mesmo ano. Coincidência? Ou a mesma mão? Essa conexão nunca foi esclarecida e o caso Leandro merece um arquivo só dele aqui no canal. No meio de tudo isso, dos julgamentos, das fitas, dos pedidos de desculpa, tem uma coisa que não pode se perder. Um menino de 6 anos chamado Evandro Ramos Caetano saiu da escola numa segunda-feira de abril e nunca chegou em casa. A família dele enterrou um filho e viu o país inteiro brigar por décadas sobre o caso, sem nunca receber a única resposta que importava. O caso Evandro terminou como começou, sem resposta. A justiça corrigiu um erro histórico, mas o mistério original continua exatamente onde estava em abril de 1992, num matagal em Guaratuba. E você? Acredita que a verdade sobre o caso Evandro ainda pode aparecer? Ou ela se perdeu para sempre naquelas fitas? Deixa a sua teoria nos comentários. Eu leio todos. No próximo arquivo, o escoteiro de 15 anos que desceu uma montanha no interior de São Paulo para buscar socorro e nunca mais foi visto. Se inscreve e ativa o sino, porque esse caso foi eleito um dos maiores mistérios de desaparecimento do mundo.